dia, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos lá, meus bares. Todo mundo aqui, tem alguém pela primeira vez aqui? Como é que vocês estão chegando ainda, né? Eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista, especialista em bariátricos, trabalho com nutrição integrativa. Eu ensino bariátricos a perderem peso de forma simples, mesmo aqueles que passam por compulsão. Eu te ajudo a reativar a sua bariátrica. E hoje eu vou explicar a importância de você fazer uma bariátrica inteligente. Esse termo, gente, bariátrica inteligente, é o termo que eu utilizo no Secabari e eu desenvolvi a metodologia bariátrica inteligente. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês ficarem sabendo o que é importante para vocês chegarem ao peso meta, para vocês permanecerem magros, que é o grande desafio de todo bariátrico, né? Porque emagrecer, aí muitos de vocês emagrecem, alguns chegam ao peso meta, outros infelizmente não, e muitos voltam a reganhar peso. O que acontece? Onde é que está a falha? Vamos entender? Então, meus bares, qual o momento que o bariátrico se perde e começa a reganhar peso? Hein? Então, o que é essa bariátrica inteligente? Na verdade, eu encontrei uma maneira de resolver alguns problemas aí do bariátrico que tem dificuldade em emagrecer. Eu comecei a identificar essas falhas, tá? Então, no método bariátrico inteligente, é uma forma de você nutrir as suas células, acelerar o seu metabolismo, conquistar saúde, vitalidade e não reganhar mais peso. Que a grande ideia do bariátrico é essa, né? Tem que ser essa. Então, a ideia, gente, é colocar o seu corpo em equilíbrio, tá? Quando você começa a engordar, quando você começa a ter queda de cabelo, quando você começa a ter alteração na sua pele, quando você começa a acordar e não sentir fome, quando você começa a trocar a noite pelo dia, quando você começa, vamos pensar mais aqui, gente, a ficar com esse desejo desenfreado para comer doce ou com alguma compulsão, e isso já significa falta de algumas coisas no seu corpo não está em equilíbrio. O peso, quando você conquista o peso adequado para você, e você consegue se manter naquele peso, ali já são sinais de equilíbrio do seu corpo, tá? Então a ideia é que você aprenda a chegar lá no seu peso meta, permanecer magro, equilibrar o seu corpo, assim você vai aumentar a sua autoestima, ter mais disposição, ter mais saúde, conquistar qualidade de vida. E a ideia, gente, é sempre resgatar o simples. Obrigada, Ju, pela rosa, que querida. Bom dia, gente. Obrigada, Ju. Obrigada, querida. E a ideia, gente, é resgatar o simples. O simples é que funciona. Nunca despreze o poder do simples, tá? Um simples bem feito, gente, faz milagre na nossa vida, tá? Então vamos entender. O que consiste nesse método bariátrico inteligente? Primeiro ponto, eu sempre vou estimular vocês a regular os hormônios de vocês, tá? Regular os hormônios, vocês começam a dormir melhor, começam a melhorar a insulina, começam a ter perda de gordura, queima, né, de gordura corporal, vocês começam... Bom dia, vocês estão chegando. Vocês começam a melhorar a questão de fome e saciedade, reduzir o estresse, tá? Tudo isso está relacionado à regulação hormonal. Melhorar a libido. Quem não precisa de melhorar a libido? Alguns não precisam não, mas tem muita gente que precisa, tá? O outro ponto que eu trabalho bastante com vocês é a nutrição celular. O que é isso? O nosso corpo, ele tem em torno de 100 trilhões de células. O que são esses 100 trilhões de células? Imagine um céu estrelado. Cada estrelinha do céu é como se fosse uma célula. Você junta todas as estrelinhas e forma uma pessoa, tá? Nós somos assim. Eu tenho, você tem. E cada célula a gente precisa de pelo menos 45 nutrientes.
Então, se você não nutrir as suas células, você vai ficar com fome oculta. E é uma das formas de reganhar peso, engordar, tá? Após a cirurgia bariátrica. Então, quando você se nutre célula, você ativa o seu emagrecimento, sua queima de energia, de gordura, você aumenta a sua energia, aumenta a sua disposição, você melhora a sua saúde como um todo. A obesidade também é uma falta de nutrientes na mitocôndria. Mitocôndria, falando aqui para vocês em termos simples, é o miolinho, o núcleo, tá? O centro da nossa célula. Então, todo obeso, ele tem falta de nutrientes na mitocôndria. Então, quando você começa a nutrir sua mitocôndria, você ativa o seu emagrecimento. É novo isso que eu tô falando aqui para vocês, gente? Mas tudo bem, a mitocôndria é uma célula, tá? Então, a nutrição celular é quando a gente começa a oferecer nutrientes para nossas células do nosso corpo, tá? Outro ponto fundamental é você eliminar toxinas. Quando você começa a eliminar as toxinas do seu corpo, você começa a destravar o seu emagrecimento. Às vezes a pessoa tem aquela resistência para emagrecer, ou então emagrece, engorda com facilidade, e às vezes está com a carga tóxica alta no seu corpo, tá? Dá uma atenção para a sua saúde intestinal e aprender a suplementação correta. Então, quando você trabalha todos esses pontos aí do seu corpo, você destrava o seu emagrecimento e volta a perder peso, chega no seu peso meta, ou você ativa ali a sua bariátrica, tá? Então, meu bari, quando a gente começa a focar, né, na regulação hormonal, a primeira coisa que você precisa pensar é no seu sono reparador. Como é que tá o seu sono? A Ju, aqui tá frio. Já sei de onde, Ju? Me conta que tá difícil beber água. Como é que tá o seu sono, gente? Dormir é fundamental para regular esses hormônios. Outro ponto que eu pergunto para você, como é que tá a sua alimentação em relação ao consumo de gorduras? Você tem, infelizmente, a gordura, ela foi endemonizada lá alguns anos atrás. Então, as pessoas têm muito medo de comer gordura, principalmente que já fez muita dieta, com medo de comer gordura engorda, né? Assim? E não, gente, sabia que esse é um conceito que já caiu por terra, muito antigo e tá errado, tá? Muito pelo contrário, quando você começa a equilibrar os seus hormônios, mas é claro que eu falo para vocês sempre comerem gordura, uma gordura de qualidade, tá? As gorduras são fundamentais para você regular o seu hormônio. Se você não come gordura, você fica com a testosterona baixa, por exemplo. E a libido, cadê? Me conta, né? Com essa testosterona tão baixa, tá? Então, meus bares, vamos começar a regular esses hormônios com uma alimentação de qualidade, uma alimentação mais simples, oferecendo os nutrientes adequados para a sua saúde. Cadê? Vamos compartilhar a live aqui com os bariátricos amigos, gente, para que eles possam também aprender, tá? Então, uma alimentação de qualidade, ela é imprescindível para você ter excelentes resultados relacionados ao seu emagrecimento. E para isso você precisa se organizar, você precisa ter esse cuidado com a alimentação. A alimentação, gente, representa em torno de 85% do seu resultado. Não significa que você tem que fazer dieta, tá? Não é a dieta, é aprender a comer, aprender a combinar os alimentos no prato, aprender a limpar essa alimentação, fugir desses industrializados, vai fazer toda a diferença. E quanto mais você variar ali nos alimentos, na variedade das cores dos alimentos, também sabor desses alimentos, textura desses alimentos, tá? Isso tudo vai favorecer o seu emagrecimento, tá, meu bari?
para você não ficar com uma alimentação monótona. Então, quando você equilibra o seu prato, você consegue sempre oferecer mais nutrientes para as suas células, ok? Então, o equilíbrio na alimentação faz toda a diferença para você atingir os seus resultados e fornecer cada vez mais nutrientes para as suas células, ok? E muito cuidado, meu body, com os doces. Os doces, o carboidrato, ele desce redondinho, você tem muita facilidade com carboidrato. Ontem eu estou atendendo um rapaz, ele perguntando assim, Michelle, eu quero assim, aproveitar e fazer um restart, ele vai operar, um restart no meu corpo, porque agora eu quero aprender a fazer tudo certinho, porque eu não entendo porque as pessoas voltam a engordar depois da cirurgia bariátrica, tá? Aí eu comecei a explicar para ele como é que funcionava a cirurgia bariátrica e falei da facilidade que vocês têm em relação para comer carboidrato, para comer doces depois da cirurgia. E essa facilidade, gente, alimentos com muito açúcar, xarope, refrigerante, doces, balas, eles alteram os seus hormônios, tá? Altera a insulina, aumenta a concentração de gordura corporal, de gordura abdominal. Já eu leio os comentários, viu? Muita gordura corporal, muita gordura abdominal. Você começa, ele não te promove saciedade, que ele tem uma absorção mais rápida, e você come o doce, dali 2 horas você quer comer mais doce, outro carboidrato, e você nunca está nutrido, você está sempre com fome, e você está sempre comendo doce. Daqui a pouco você se perde e começa a engordar novamente, tá? Então, muita atenção ao consumo de doces. E lembra que eu falei da importância da gordura na alimentação de vocês? Que vocês têm que comer, sim, gordura. Mas quando eu falo de comer gordura, eu falo em comer gorduras de qualidade. Tem uma classe de gorduras que são gorduras ruins e outras gorduras boas, tá? As gorduras boas elas que vão te ajudar no seu emagrecimento, a controlar a hipoglicemia reativa, a você melhorar a sua libido, melhorar os seus hormônios, melhorar a sua testosterona, tá? E onde é que você encontra as gorduras boas? No abacate, no coco, no azeite de oliva, no óleo de coco, no chocolate amargo, gente, um chocolate de qualidade, ele tem bastante gordura boa, na linhaça, na chia, na semente de gergelim, na semente de girassol. Coco te ajuda demais, com certeza, Kézia, o coco ajuda demais. Se você mastigar o coco seco, a fruta coco, quanto mais você mastigar, você vai ativar os hormônios da saciedade ali no seu cérebro, tá? E com isso, você vai ficar saciado, você vai ter a sensação de estar mastigando alguma coisa, você está comendo fibras, está comendo a gordura do coco, é tudo de bom aí no seu emagrecimento comer coco. Pense, tá? Então, gente, esse cuidado com a alimentação de vocês é muito importante. Enquanto vocês acharem um saco cuidar da alimentação, vocês ainda estão engatinhando no processo. Vocês vão perceber, conforme vocês vão cuidando, aprendendo a se cuidar, se torna prazeroso. Porque a cada momento vocês vão tendo conquistas de vitalidade, de saúde, de bem-estar, tá? A cada refeição, a cada garfada, a cada prato que você sentar e elaborar ali para você. E com isso você vai resgatando a sua autoestima. Aí você começa a se sentir tão bem com aquilo ali, que aquilo ali faz parte da sua vida. Aí são as viradas de chave para vocês. Vocês estão entendendo como é que funciona o processo? Então, gente, não desprezem o processo. Quem pula esse processo, aí você fica com mais facilidade de reganhar esse peso, tá? Quem está aprendendo ali no processo, mesmo passando por desafios, né? Que nós temos desafios na nossa vida, desafios emocionais que interferem aí na alimentação, né? E mesmo passando por esses desafios, vocês conseguem
mesmo assim se manter, não se perdem completamente. Obrigada, Grace. Obrigada, tá falando que gostou aqui da live, colocou um monte de gostei da live. Que legal, obrigada, obrigada, obrigada. Vamos apertar nos coraçõezinhos aí, gente, porque assim o Insta, o Tik, ele começa a mostrar para mais pessoas, por favor, né? Vamos curtir. Senão, porque hoje em dia, gente, olha para... Cada vez eles estão restringindo mais a divulgação do nosso conteúdo. Vocês sabiam disso? Para quem é produtor de conteúdo, se tiver alguém aqui, sabe do que eu estou falando. Outro ponto fundamental para o seu emagrecimento é a eliminação de toxinas. Então você precisa sempre estar estimulando o seu corpo a eliminar toxinas, tá? Bom dia, doutora. Eu sei que você não pode me ver, mas estou concordando com a cabeça na frente do celular com tudo que você fala. Um beijo pra você, Paty. Que bom que você está concordando com tudo, tá? Que legal. Então, meus bares, por exemplo, o xenobiótico. O que são xenobióticos? Provavelmente ninguém nunca te falou sobre xenobióticos, tá? Xenobióticos são substâncias químicas que agem no nosso corpo, enviando falsas mensagens, alterando os nossos hormônios. Então, quando você se enche de produtos artificiais, de industrializados, você está tendo contato com xenobióticos, tá? E os xenobióticos, eles alteram nossos hormônios, descontrolando o nosso apetite, alterando o nosso paladar, tá? Para você consumir a cada vez mais industrializados. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Nutri, eu tenho paladar infantil, tá? É porque tá com o paladar tão alterado que ele tem preferência para aquelas comidas ali que são junk food, tá? Comida lixo, comida de baixa. Quando eu falo comida lixo, gente, comida de baixa qualidade nutricional, comida pobre em fibras, rica em açúcar, rica em gordura de qualidade ruim, pobre em vitaminas, pobre em minerais, tá? Então, os xenobióticos, eles alteram o seu paladar, eles travam o seu emagrecimento, eles estimulam o seu apetite e eles dificultam a sua quebra de gordura corporal. Então eles te levam diretamente a engordar. Quando eu falo comida limpa, comida de verdade, é justamente a vocês eliminarem, né, fazer uma limpeza desse tanto de industrializado, de conservante, de aditivo, de corante aí no dia a dia de vocês. E esses xenobióticos, essas substâncias químicas, elas são estocadas no tecido gorduroso. Quanto mais gordura você tem no seu corpo, mais substância química você tem estocada aí. Olha como é sério, tá vendo? Então, se você não trabalhar todos esses pontos que eu estou falando aqui para você, provavelmente vai ser muito difícil de você permanecer no seu peso meta ou chegar ao seu peso meta, ou permanecer magra, permanecer magro, tá? Então, gente, onde é que você encontra esses xenobióticos? Geralmente nas embalagens de plásticos, nos produtos artificiais, industrializados. Você encontra nos agrotóxicos, né? Hoje em dia as frutas e as verduras são cheias de agrotóxicos, vocês encontram também nos cosméticos, nos produtos de limpeza, nos anabolizantes. Então, minhas bares, muita atenção a esses xenobióticos, tá? O outro ponto que eu falei, o cuidado com a saúde intestinal, que ele é um órgão considerado a chave, né? Eu acho essa frase assim que eu não sei se eu não li em nenhum lugar, mas eu sempre falo para vocês que eu criei essa frase, que o intestino saudável, ela é a chave para o sucesso da sua bariátrica. Então, meus bares, muita atenção à sua saúde intestinal. Às vezes você está com o pum fedido, às vezes você está com as fezes alteradas, as fezes diarreicas, amolecidas, às vezes você está com o intestino preguiçoso, às vezes você está ali com muitos gases após uma refeição,
e achando que tá tudo normal, que é assim que funciona, e não é bem assim que funciona. Viu? Muita atenção. Então, quando a gente fala de intestino, a qualidade das fezes, se elas estão bem formadas, tá? Se tá muito fétida, com cheiro muito forte ali, tá? Como o doutor fala, né? Ele fala que o bariátrico fica com peido ninja, né? Lento, porém mortal. Não é assim, tá errado, né? Significa que você está tendo má digestão, você não está aproveitando, não está absorvendo os nutrientes, tá? E atenção a esse intestino preguiçoso, intestino preso, porque lá no seu intestino tem muita produção de neurotransmissores, hormônios emagrecedores, o seu sistema imunológico está no seu intestino, então se a imunidade está baixa, tem que cuidar do seu intestino. É lá que é o ponto de partida para você inflamar o seu corpo ou não, ou desinflamar também, o caminho começa por lá. Por isso que ele é fundamental para o seu emagrecimento. Que a alteração de neurotransmissores leva a vícios, compulsões, depressão, ansiedade, tá? Então, cada um vai alterando ali o seu corpo de uma forma. Aí a gente começa a individualizar vocês, né? Que nós somos únicos, nós somos a perfeição de Deus. Então, ninguém é igual a ninguém. Por mais que todos os bariátricos aí, todo mundo fez a mesma cirurgia, são técnicas diferentes às vezes, né? Mas não significa que fulano é igual a Beltrano. Não, tá, você é único. Então cada um passa por momentos, dificuldades, tem vivências, tem convívio familiar, convívio social, ambiente de trabalho, um diferente do outro. Thay, parabéns, Thay, não tem fezes nem pum fedido, perfeito, excelente. O emagrecimento após a cirurgia é até quanto tempo? Gente, o esperado do grande emagrecimento, do emagrecimento de vocês é de 12 a 18 meses após a sua cirurgia bariátrica, tá? Nutri, quando é que conseguimos parar de emagrecer após a bariátrica? Você para de emagrecer quando você começa a equilibrar o seu peso. Seu peso ele começa a ficar ali 2 para mais, 2 para menos, é o momento que você está parando de emagrecer, tá? Quando seu corpo começa a achar um ponto de equilíbrio. Ok, meus bares? Então, muita atenção à sua saúde intestinal, para o seu emagrecimento. Lá é a sua barreira imunológica. Se você está adoecendo com muita facilidade, tem que cuidar do intestino, tá? E às vezes você pensa, porque eu faço cocô todos os dias, tá tudo bem pra mim. E não é assim, tá bom, meus bares? É muito pouco para você classificar, identificar de como está esse intestino, tá? E por que o bariátrico precisa focar na saúde intestinal? O bariátrico, gente, com a redução do estômago, surgem algumas mudanças, tá? E um prejuízo também na mistura dos alimentos com o seu suco gástrico. E com isso, ocorre uma diminuição do seu ácido clorídrico e também das enzimas que fazem a quebra das proteínas, por exemplo, tá? E isso prejudica na absorção dos nutrientes, dificultando ali na sua digestão. E essa dificuldade na sua digestão te atrapalha na absorção dos nutrientes, aí te leva a carência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, de cálcio, tá? Então, muita atenção a toda a sua saúde do trato gastrointestinal, viu, meu bari? Um beijo, Vanessa, que gostou da live. Um beijo, meninas que estão aqui. Peraí, gente, vou aproveitar aqui para ler uma pergunta que tá lá atrás. Cadê? Só um pouquinho. 7 meses de cirurgia bariátrica, me entalo com comida até hoje. Atenção à sua mastigação, viu?
Então, meus bares, vamos aqui dar continuidade. Já vou ler as perguntinhas de vocês, tá? Podem deixar aí. Então, cuidado com essa saúde intestinal é fundamental. Observar se está com disbiose, se não está com disbiose, tá? Porque os sinais de disbiose é aquele inchaço, vai com gases, cólicas abdominais, cansaço, dores de cabeça, intolerâncias ou sensibilidades alimentares, ou então um sinal até mais severo da disbiose, um corpo completamente inflamado, a baixa imunidade, alergias, o reganho de peso, depressão, alterações de humor, tá? Muita atenção. Outro ponto importante, a suplementação nutricional, como eu falei para vocês. Então, muito cuidado com esses suplementos, tá? Que as pessoas acabam sugerindo, recomendando um para o outro. Como eu falei, vocês são únicos. Às vezes a necessidade de um bariátrico não é a mesma do outro bariátrico. Então, muita atenção a isso aí. Outro ponto importante, muita atenção a essa recomendação de suplementação que às vezes vocês encontram de promoção nas farmácias. E às vezes vocês estão tomando suplementos que não atingem, tá, a sua necessidade. Então, muito cuidado com isso tudo aí. Bom dia, doutora. Ainda não estou conseguindo malhar, estou com a dúvida entre a musculação ou funcional. Qual é o melhor? Musculação é um exercício, assim, para todo ser humano, tá? Ontem eu saí para tomar um café, gente, com uma minha amiga, e ela é personal trainer. É um personal maravilhosa, por sinal. E a gente conversando sobre musculação, né? Que ela puxou a minha orelha, que eu tô irregular na minha musculação. E musculação é pra vida, musculação é pra você ter autonomia na sua velhice. A musculação é pra você sentar na cadeira, quando estiver velhinha, tá? Sentar na cama, levantar de uma cama, andar de um canto, pegar um copo no armário, carregar uma sacola. Então, quanto mais você faz ali a musculação, tem essa regularidade, tô falando puxão de orelha e tudo que ela falou pra mim de musculação, você vai ter a cada dia, você vai ter mais autonomia na sua velhice. Então, a musculação é um exercício obrigatório que ela falou, tá, gente? O treino funcional complementa, faz musculação 3 vezes. Olha eu recomendando aqui, tá, gente? Não, procura seu educador físico e pede essa sugestão, mas tenta associar o funcional com a musculação. Viu, Thaís? É Thaísa perguntando aqui pra mim. Eu malho uma vez por mês, estou flácida. Imagina se você não malhasse exatamente. Não, você malha desde 1 mês e meio, né? E você tá flácida, tá? Imagina se não malhasse. Exatamente, gente. A atividade física faz toda a diferença aí para redução da flacidez, no pós-grande emagrecimento. Doutora, todos esses sintomas, eles podem surgir em uma pessoa recém-operada ou vem com o tempo pelas falhas das vitaminas? Todos esses sintomas aí surgem através da alimentação, tá? De como esteja, talvez assim, como é que está a sua alimentação atual, como é que estava a sua alimentação antes da cirurgia, como é que você vai tocando a sua alimentação no pós-operatório, aí você pode sim sentir todos esses sintomas que eu falei para você. As vitaminas, gente, são complemento da sua alimentação, tá? Não é base, não. A base é a alimentação, viu? Ok, meus bares. Gostaram do nosso tema de hoje? Deu para aprender? Aprender um pouquinho mais aí sobre bariátrica, sobre emagrecimento, como vocês vão conquistar saúde, qualidade de vida, como vocês vão chegar ao peso meta, como vocês vão permanecer magros e magras, tá? Patrícia Coutinho, por que os bariátricos têm muito cálculo renal? Patrícia, o cálculo renal, a origem dele é de uma alimentação mais ácida, tá? A alimentação, os alimentos, ele tem pH. Então, existem alimentos, um grupo de alimentos mais alcalinos e um grupo de alimentos mais ácidos. Então, quais são os alimentos que são mais ácidos? Alimentos açucarados, refrigerante é extremamente ácido,
produtos industrializados, tá? Farinha branca, alimentos mais alcalinos, frutas, verduras, água de coco, suco de frutas. A alimentação mais natural é mais alcalina. Então, por que os bariátricos? Porque ele vem de uma alimentação extremamente ácida, tanto é que foi o que levou o bariátrico a ganhar tanto peso, né? Os hábitos dele. E às vezes, muitos desses bariátricos, mesmo após a cirurgia bariátrica, eles não têm a mudança, eles não melhoram a qualidade da alimentação, voltam aos hábitos antigos ou nunca saíram deles. Então, por isso, eles desenvolvem sim cálculo renal, tá? Não só o cálculo renal, mas outros também, outros cálculos no corpo, outras pedrinhas no corpo aí, né? Tem a vesícula. Outro ponto importante é a hidratação, tá? Então, o bariátrico, às vezes, ele não consegue bater a meta de água dele, ele começa a desistir da água. E não, tem que tomar bastante água, se hidratar. Então, é assim que você vai evitar o cálculo renal. Já respondendo a segunda pergunta, tá, Patrícia? Ok, meus bares maravilhosos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Já declaro sobre a vida de vocês saúde física, saúde mental e saúde espiritual em nome de Jesus. Contem comigo, eu faço live aqui com vocês de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Eu sempre trago algum assunto relacionado à cirurgia bariátrica, a seu emagrecimento, saúde, ganho em qualidade de vida. Então, vem comigo. Aqui vocês conseguem aprender muito, 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 gente. Já tem gente com resultados maravilhosos aqui assistindo as minhas lives. Então, fique por aqui, ok? Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Excelente dia!